Voltamos. Agora eu vou provar na tabela verdade a equivalência da negação do se, somente se, né? Porque no bloco anterior nós mostramos a regra de equivalência da negação do se, somente se. Perfeito? Ok. Então vamos lembrar. Negação do se, somente se. Que uma das equivalências lógicas que a gente já sabe, que é o ou, né? E a outra é aquela assim, que é a mesma regra da negação do se então. Mantém a primeira e nega a segunda. Mas espera aí, quem é a primeira, quem é a segunda? Tanto faz. Ou seja, você pode por hipótese dizer que A é o primeiro, mas também pode dizer que é o B. Então, na hora de colocar mantém a primeira e nega a segunda, você pode colocar qualquer uma das duas. Assim, hipoteticamente, mantenho A e nego B. Ou, perfeito, mantém a primeira e nega a segunda. Tá aí, ó. Notem, mantém a primeira e nega a segunda, ou mantém a primeira e nega a segunda, porque você não sabe aqui quem é a primeira e quem é a segunda. Tanto faz, porque vale a comutação. E também ela é equivalente ao ou. Perfeito? Ok. Então vamos tentar provar aqui na tabelinha, ok? Para ver se a equivalência lógica tá certinha, bonitinha, né? Lembrando que tem duas proposições simples, A e B, perfeito? Então são 4 linhas, 1, 2 verdadeiras, 2 falsas. Depois, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Notem que eu vou provar equivalência lógica, a gente consegue provar sem ser pela regra, só colocando uma do lado da outra e valorando no próprio espaço aqui, observando os conectivos, perfeito? O A repetiu aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O não B, troca o valor da valoração de B. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Aqui, repetiu o B, vai lá, verdadeiro, falso, falso. Nega o A, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Beleza. Lá o A, ó, tá vendo? Repete o A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Ué, professor, mas a gente coloca assim, junto, sim, é uma maneira fácil para você não ter que montar as tabelas. Lembram que eu falei para vocês? Não precisa montar tabelas gigantescas, vocês podem fazer aqui. Vamos resolver cada conectivo agora. Se somente se, só será verdadeiro se tiver valores lógicos idênticos, porque são conjuntos idênticos. Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, falso com falso fica verdadeiro, mas toma cuidado que eu tenho uma negação aqui, ó. Então você vai fazer assim, ó, esquece a negação. No se somente se, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, só que vai ficar falso, por causa da negação. Aqui onde ficaria falso vai ser verdade. Aonde ficaria falso vai ser verdade. E onde ficaria verdade vai ficar falso, por causa que eu troco aqui. Foi justamente essa daqui, ela vai ficar idêntica ao conectivo ou, visto que, perfeito, o ou é simplesmente a valoração trocada do se somente se, perfeito? Bom, feita a valoração da composta, você vem aqui, ó, apaga as simples, porque elas não te interessam mais, visto que só vale a valoração da proposição composta, ok? Que conectivo? E. O E só é verdade quando ambas são verdadeiras, tá aqui, ó. Demais casos ela é falsa, perfeito? Também não me interessa mais a valoração das simples, aí você apaga, ó, tá vendo? Para saber, o resultado foi esse aí, perfeito? Ok. Conectivo E de novo, só é verdade se ambas forem verdadeiras. Demais casos ela fica falsa. Também vem e apaga aqui, perfeito? Você vai apagar, que também não te interessa mais. Ok. Lá. Agora que conectivo que eu tenho? Ou, perfeito? O ou só é verdadeiro, desculpa, só é falso se ambas forem falsas, ó, falsa aqui, verdadeira aqui, tá vendo? Então o que me interessa é a valoração dessa composta aqui, que é essa daqui, né? Olha pra cá,
Olha para cá. Acabei de provar que elas são equivalentes, tá vendo? Essa daqui é equivalente à negação do se somente se. Tá faltando eu dizer lá do ou, porque esse cara tem duas equivalências lógicas, que é escrito dessa forma ou dessa forma. Só que, lembrando que isso aqui é uma outra forma de se escrever ou, perfeito? Então é o seguinte, ou A ou B, tá aqui. Ou A ou B, tá vendo? A e não B, ou B e não A. Eu estou falando de quem? Do ou, perfeito? Bom, o ou só é verdadeiro se ela tiver valores lógicos diferentes. Demais casos ela fica falsa. Olha aí, ó. Aí apaga aqui as simples, né? A valoração das simples que não me interessa mais. Olha aqui, ó. Aqui, essas três aí, ó. As três que eu circulei tá me dando a mesma valoração. Se elas têm a mesma valoração, acabei de provar que elas são equivalentes, perfeito? Pela regra que você viu no módulo passado, e agora eu provei na tabela verdade. Claro que é uma tabela verdade mais resumida, né? Você não precisa assim quebrar todos os outros como eu fiz nos outros blocos, porque eu vou começar a mostrar para vocês que vocês não precisam disso, perfeito? Você vai ver que nos exercícios, quando estiver tendo exercício de equivalência lógica, referente mais à banca do CESP, porque outras bancas normalmente você precisa fazer a regra. Por quê? Porque às vezes nas outras bancas eles põem A, B, C, D, E. Se você tiver que fazer uma tabelinha verdade para cada uma dessas letras, você vai perder muito tempo. No CESP não. No CESP o que ele colocar, você coloca do lado. Esqueci a regra, valora. Que sai rapidinho, beleza? Então tá aí a prova da negação do se, somente se. Perfeito? Então vamos lá, vamos apagar. E vamos continuar a nossa matéria de equivalência, né? Notem que eu fiz a equivalência aí de todos, né? Ok. Professor, e aí a negação do ou? Se, somente se. Gente, é simplesmente volta. Se a negação do se, somente se é o ou, a negação do ou é o se, somente se. Olha só. Negação do ou, que é isso aqui. Olha aí, ó. Ele é equivalente ao se, somente se. Tá vendo? Ok? É a regrinha? Valora para ver. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Ué, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Ou, cuidado, negação aqui fora. Perfeito? No ou só é verdadeiro quando ele tem valores lógicos diferentes. Só que, por ter a negação, você vai trocar o valor, tá? Aonde aqui ela seria verdadeira, vai ficar falsa. Aonde seria verdadeira, vai ficar falsa. Aonde ficaria falso, vai ficar verdadeiro. E aqui onde ficaria falso, também vai ficar verdadeiro. Olha aí, ó, que bacana. Então, aí você apaga aqui. Professor, por que esses valores ficaram trocados? Por causa da negação aqui fora, ó. Tá vendo? Se somente se, só é verdadeiro se tiver valores lógicos iguais. Verdade, verdade. Demais casos ela fica falsa. Olha aí, ó. Apaga aqui. Olha aí, os valores são idênticos. Acabei de provar que a negação do ou, na verdade, é o se, somente se, como a gente viu agorinha. Perfeito? É ida e volta. Negação do se, somente se, ou. Negação do ou, se, somente se, e pronto. Zé Fini. Perfeito. Vimos as negações de todas as equivalências, perfeito? Agora nós vamos ver as afirmações. Muito bom. Vamos lá. Beleza? Equivalência do se,
então. Lembra que nos módulos passados nós vimos a equivalência da negação do se então? Agora a gente vai começar a ver a equivalência das afirmações. Eu vi todas as negações. Negação do e, negação do ou, negação do se então, negação do se somente se, negação do ou. Agora eu vou ver as equivalências do se então, do ou, do e e do se somente se. Agora cuidado, antes era negação, agora não, ó. Equivalência do se então, perfeito? Bom, o se então, ela tem duas equivalências lógicas. Olha só. Lembrando que, vamos fazer uma analogia? Rapidinho, ó. Rapidinho. Negação do se então. Pela regra, você mantém a primeira e nega a segunda. Perfeito? Pela regra. Note que aqui eu tinha negação do se então. Aqui eu não tenho negação. É só o se então. Então, gente, é totalmente o contrário daquele ali, ó. Aonde que aqui é a, aqui é não há. Aonde era e, aqui é ou. Lá onde era não B, aqui vai ser B. Tá aí, ó. Não há ou B. Resumindo, tem uma regra. Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, olha só. Pela regra. Regra. Você nega a primeira ou mantém a segunda. Eu coloco esse ou aqui, é só para você não esquecer que o conectivo que vai entrar é ou. Porque a regra poderia ser assim, nega a primeira, mantém a segunda. Perfeito? Então tá aqui, ó. Uma das equivalências lógicas do se então é a negação da primeira e ou mantém a segunda. Não A ou B. Valendo sempre a comutatividade, tá? Poderia escrever B ou não há. Tanto faz que não vai ter diferença, porque o conectivo ou aceita a comutação. O único que não aceita essa comutação é o se então. Se A então B não é equivalente a se B então A. Perfeito? Ok. Tá aqui uma equivalência. Tem outra equivalência chamada teorema da contrarrecíproca. Contrarrecíproca, o próprio nome já está dizendo. Você troca de posição e de sinal. Contra, troca de sinal. Recíproca, troca de posição. Significa que, se você vier a teoria de conjunto, tá aqui, ó. Se A, então B. Se B, então A? Não necessariamente. Mas, se você falar se A, então B. Se não B, então não A. Então, a verdade é que, toda vez que você for fazer a equivalência lógica do se então, você tem que entender que você tem que trocar de posição, o antecedente com o consequente, e não esquecer de trocar o sinal. Que se você troca de posição e esquece de trocar o sinal, você não está fazendo contra-recíproca, você está fazendo só recíproca. Recíproca traduzindo, troca de posição, e não é válido, perfeito? A recíproca pode não ser verdadeira, ok? Então vamos lá. Então, detalhando, outro exemplo bem simples aqui para você entender, ó. Se você é carioca, então você é brasileiro. Mas se você não for brasileiro, você também não vai ser carioca, que é o teorema da contrarrecíproca. Então, olha aqui, ó. Se A, então B. Se B, então A. Equivalente? Não. Não é equivalente porque eu só fiz a troca. Para ser equivalente, tem que fazer a troca e a negação. Tá aqui, ó. Se A, então B é equivalente a não B, então não A. Isso é o teorema da contrarrecíproca. Tá aí, ó. Teorema da contrarrecíproca. Muito bom, né? Então, ó, vocês não podem esquecer que em provas pode cair a equivalência que pode ser essa, perfeito, ou a equivalência pode ser essa daqui. Agora notem o seguinte, aqui o conectivo é se então, aqui também é se então. Note que todas as outras equivalências normalmente muda-se o conectivo. Ao teorema da contrarrecíproca, ela não muda o conectivo continua sendo se então. Se você pegar uma prova, qualquer banca, ou seja, vou dar um exemplo, uma prova do CESP, porque o CESP coloca assim, ó,
Se fulano foi à feira, então ciclano ficou em casa. Aí ele continuar com se então, você pode ter certeza que ele quer é o teorema da contrarrecíproca, perfeito? Porque a única que você vai perceber que continua o mesmo conectivo é o teorema da contrarrecíproca, perfeito? Ok. Então, regra dessa daqui. A primeira aqui, né? Nega a primeira ou mantém a segunda. E dessa aqui é o teorema da contrarrecíproca. Resumindo, qual é a regra? Troca e nega. Troca de posição e nega, tá tudo certo. Vamos lá. Se ele mantiver as posições e só negar, equivalente? Não, não é equivalente. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Presta bem atenção, porque algumas bancas tentam e às vezes consegue ludibriar o candidato, né? Olha só. Se A, então B é equivalente a se não A, então não B, muita gente acha que é, mas olha, ele manteve a posição das letras e não pode. Ele só negou. E quando ele só negou, ele está usando a relação contrária. Eles não são equivalentes. Quando ele fala se A, então B é equivalente a se B, então A, agora ele fez o contrário, né? Olha só, ele trocou de posições, mas ele não negou, tá vendo? Também não são equivalentes e ela é chamada de recíproca. Recíproca. A contrária, que é a troca de sinal, não é equivalente à sua condicional. A recíproca, que é a troca de posição, não é equivalente à sua condicional. Gente, para uma ser equivalente à outra, deve acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Troca de sinal, troca de posição. Por isso que quando você relaciona a contrária com a recíproca, surge a contrarrecíproca. Se A, então B é equivalente a se não B, então não A. Tá aí, pela regrinha, a equivalência do se então são duas aí a saber, tá? Que é aquela do conectivo ou, da disjunção inclusiva, nega a primeira ou mantém a segunda, ou pode acontecer o teorema da contrarrecíproca. Pode ter as duas na mesma questão? Não. Se tiver, tá errado, cabe recurso, porque elas são equivalentes, não pode ter duas respostas, só pode ter uma. Ou vai ser a do ou vai ser a contrarrecíproca. Sempre, sempre. Vamos provar na tabelinha pra gente ver como funciona, né? Tá aí, beleza. Vamos continuar. Então, professor, caiu uma questão. Como funciona? Olha só. É claro que se você souber a regra, tudo é mais rápido. Mas, professor, esqueci a regra. O que você faz? Ó, se A, então B, é equivalente a não A ou B, mas também ele é equivalente a se não B, então não A. Onde essa é a disjunção, esse é o teorema da contrarrecíproca. E se você perceber, quando a gente for ver o conectivo ou, você vai ver que é o seguinte, olha só. A equivalência do se então é ou, mas a equivalência do ou é se então. Então, na verdade, você vai e volta, a regra é a mesma, não vai mudar. Quando eu falar assim, a equivalência do ou, vai ser se então. Pode perceber que o ou está no meio aqui, ok? Então, fiquem bem espertos. Beleza. Então, vamos provar pela tabela verdade. O CESP jamais faria isso daqui, perfeito? Ele vai colocar essa ou essa. As outras bancas vão colocar lá, letra A, B, C, D, E. Aí é onde eu paro e falo. No CESP, você tem esse detalhe, você pode fazer. Nas outras bancas você pode, mas imagine se a resposta estiver na letra E. Você vai ter que fazer uma tabelinha para cá. Não. Aí o que você tem que fazer? Usa a regra. Você tem um tempo danado para saber dessas regras, porque raciocínio lógico, meninos, é igual língua portuguesa, igual matemática, tem regra. E às vezes a pessoa pensa que você tem que ficar raciocinando logicamente. Cara, acaba você dançando em prova, porque lógica tem regra sim. Não a lógica que você quer que esteja. É uma lógica de posicionamento das proposições. Perfeito? Então fiquem espertos. Duas proposições, 4 linhas, 2 verdadeiras, 2 falsas, não necessariamente nessa ordem. Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Nego A. Falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Mantenho B. Verdadeiro, falso.
verdadeiro, falso. Nego B, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Nego A, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Muito bom. Então, olha só, agora, igual eu falei para vocês, eu simplesmente valorei as proposições simples e as suas devidas negações. Agora, o que interessa para a gente em equivalência lógica é a valoração da composta. Que conectivo? Se então, lembra da brincadeira? No se então só vai ser falso se der Vera Fischer. Verdadeiro e falso, porque essa sequência, gente, do se então, verdadeiro antecedente, falso consequente, é impossível. Não existe essa sequência, tá? Tá aqui, ó, verdadeiro e falso, Vera Fischer fica falso, demais casos ela fica verdadeira. Como eu disse, você não precisa mais dessa parte aqui, perfeito? Então é isso que você tem que se ater. Ok, deixa eu só colocar aqui meu sisteminha. Bora, sistema. Ok. Bom, conectivo ou. No ou, só vai ser falso se ambas forem falsas. Demais casos ela é verdadeira. Também não me interessa mais. Olha a valoração que já surgiu aí, ó. Tá vendo? Já surgiu essa valoração. Então não tem problema nenhum, ó. Já são equivalentes, tá vendo? Agora vamos para lá. Se então, novamente, lembrando, se então, permaneceu se então, teorema da contra-recíproca. Se você vai fazer prova do CESP, fica esperto. Se na frase ele usou se então e na resposta ele continua se então, significa que ele quer que fale assim, olha, eu quero o teorema da contra-recíproca. E para o item estar verdadeiro, criança, para estar certo, tem que haver a troca de posição e de sinal. Olha só. No se então tem da Vera Fischer, tá aí. Os demais casos são verdadeiros. Acabei de provar a vocês, pela tabela verdade, que elas são equivalentes. Olha aí. Tá vendo? Então, vocês não se esqueçam que essa é a mais comum. Mas quando essa aqui cai em prova, muita gente dança, né? Porque fala assim, meu Deus, eu não sei o que é isso. Fiquem espertos. A maioria desses concursos públicos cai em equivalência lógica, principalmente no CESP. Mas outras bancas como a FCC, Sesgran Rio, Fundação Getúlio Vargas, Cetro e as demais bancas, que eu costumo dizer que o raciocínio lógico para concurso se divide entre CESP e outras bancas, perfeito? Então, fiquem espertos em relação à equivalência lógica, despenca nas provas, ok? Tá aí mais uma equivalência tranquila, né? Beleza. Então, tá aí. Vamos lá. Sempre fazendo e provando na tabela verdade as equivalências. Beleza. Equivalência, vamos escrever de preto, né? Para ficar mais bonitinho. Equivalência do ou. Olha aí, ó. Do ou para a gente não perder, né? Olha lá. Conectivo ou A ou B é equivalente. Olha que bacana, gente. Presta bem atenção. Vocês lembram que eu falei agora que a equivalência, uma das equivalências do se então era o ou? Então, a equivalência do ou tem que ser se então. Óbvio. É ida e volta. Perfeito? Professor, e a regra? A regra é a mesma. Regra. Nega a primeira. Mas peraí. Quem é a primeira aqui? Tanto faz. Esse é o grande problema. Que às vezes a pessoa pega aquela regra lá do se então com o ou, como lá o se então tem primeiro e segundo, que é a única equivalência que tem, que a gente brinca assim, primeiro e segundo, aqui não tem primeiro e segundo, então você tem que entender o seguinte, nega a primeira por hipótese. Mantém a segunda. Mantém a segunda. Olha só que interessante. Nega a primeira. Vou dizer que o A seja o primeiro. Se não A, então B. Mas acontece, crianças, que eu também posso montar uma outra equivalência. Aqui não tem primeiro e segundo, mas a regra manda você negar o primeiro. Só que tanto faz quem é o primeiro e quem é o segundo. Ou A ou B.
pode ser o primeiro ou pode ser o segundo. Aqui eu considerei o A sendo o primeiro. Mas se eu quiser considerar o B sendo o primeiro, eu vou fazer assim. Se não B, então A. Mas se você perceber, isso daqui, ó, é o teorema da contrarrecíproca. Olha aí, ó, contrarrecíproca. Por isso que funciona. Se não A, então B, é equivalente a se não B, então A, por causa do conectivo ou aqui, ó. Aqui, a resposta vai ser essa ou essa, não pode ter as duas na mesma questão, perfeito? Então, você só tem que entender que não pode haver as duas na mesma questão. Daqui um pouquinho, eu volto e a gente vai fazer isso aqui na tabela verdade. Se bem que, poxa, a gente provou no anterior ali, que era a equivalência do sim então, que ela era equivalente, né? Então, vou fazer só por desencargo de consciência aqui para vocês e vou mostrar para vocês que isso é equivalente a esse daqui, dizendo que por hipótese o A é primeiro, mas o B também pode ser o primeiro. Por isso que às vezes você aprende essa, cai essa na prova e você não sabe o porquê que está errado e fica desorientado tentando imaginar o que foi que você errou. Perfeito? Daqui um pouco a gente retorna com a tabela verdade da equivalência do conectivo ou, que é uma disjunção inclusiva. Aguardem.